Então, nós estamos falando sobre temperamento. Ontem, inicialmente, introdutoriamente, nós apresentamos aqui as questões mais técnicas, não tão profundas, mas algumas questões técnicas a respeito de temperamento. Falamos quando foi iniciada essa proposta de estudar o humor do ser humano e como a partir desse humor a pessoa reage aos estímulos externos. Então, o Hipócrates, que é o pai da medicina, fazendo uso também da questão médica, queria ver como os seres humanos reagiam diante das doenças a partir dos fluidos corporais. E ele acabou descobrindo que existem influências de fluidos corporais que alteram o humor desse ser humano e que de algum modo predomina em ações desse ser humano em relação, como disse antes, aos estímulos externos que ele recebe. São 4 os humores principais que depois, como é que é o nome dele? Galeno, que é um romano, médico, também estudioso, pesquisador, chamou de temperamento, e essa expressão predomina até os dias de hoje. E esses 4 fluidos corporais são o sangue, que quando é predominante, a pessoa é considerada uma pessoa sanguínea ou de temperamento sanguíneo. O outro fluido corporal é a bilis amarela, que quando domina no corpo humano, o humor dessa pessoa produz nele o temperamento predominante, que é o colérico, o sujeito mais... O outro fluido corporal é a bilis negra, que é quando ela flui nesse ser humano, produz nele o temperamento melancólico, a pessoa mais triste, mais reflexiva, não tem uma ação rápida e imediata. Um outro fluido é a fleuma, que quando está em excesso no corpo humano, produz nele essa aparência cansada de tomar decisões na vida. Então, aquela aparência de que não tem emoção, de que não tem nenhuma reação com relação às coisas externas. Esse é o temperamento fleumático. Então, nós temos aqui esses 4 temperamentos que também têm como modo de medi-los e representá-los algumas temperaturas. O quente representa o colérico, o úmido representa o sanguíneo, o seco representa o querido e amado melancólico, e o frio vai representar o fleumático, tá bom? Nós temos dentro desses 4 temperamentos principais. E por que eu digo principais? Porque depois foram feitos muitos estudos tendo como base essa primeira teoria humoral, a teoria do humor de Hipócrates, depois passando também pela questão de Galeno, que é o médico romano, sobre temperamentos, e muitos estudos foram realizados, muitos estudos foram feitos a respeito desse comportamento humano, da reação do homem, da mulher, do ser humano, da reação de humor dessa pessoa em relação às coisas que estão acontecendo ao seu redor, seu comportamento diante das pessoas. Então, muitos estudos foram feitos e descobriu-se, claro, algumas linhas de pesquisa de pensamento, algumas teorias que podem existir muitos mais temperamentos, muitos mais temperamentos, e que pode existir inclusive uma junção maior de temperamentos. Ou seja, um temperamento junto com outro temperamento. Só que há uma linha, que essa linha tem maior consideração e aceitação por parte dos grandes especialistas, e é essa linha que nós vamos seguir aqui, tá? Então, você depois pode ouvir muita coisa a respeito de temperamento, mas essa é a principal linha de pensamento aqui, que tem os 4 temperamentos principais,
cada ser humano vai ter um temperamento predominante e outros dois temperamentos que vão estar subservientes a esse temperamento principal. Ou seja, uma pessoa pode ter o temperamento predominante colérico, mas ele também pode ter o sanguíneo dentro dele, em uma condição inferior. E ele pode ter também o melancólico dentro dele. Então ele pode ser colérico, sanguíneo e melancólico ao mesmo tempo, só que um desses temperamentos vai predominar, que é o colérico. Ele não vai ter o fleumático dentro dele, porque é o par oposto a ele, o par opositivo a ele. Então, normalmente, o par opositivo não estará presente no humor dessa pessoa. Então, tentando esclarecer de novo, existem 3 possíveis temperamentos dentro de cada pessoa, né? A forma como ela vai reagir aos estímulos externos, a tudo que está acontecendo ao seu redor. Um é predominante e há outros 2 temperamentos também que de vez em quando vão sobressair a vida da pessoa. E existem os pares opositivos. Então, quais são os pares opositivos? Uma pessoa que é colérica, segundo esta linha de pensamento que nós estamos estudando e conversando já há algum tempo, uma pessoa que é colérica, ela nunca vai ser uma pessoa fleumática. Uma pessoa que é sanguínea, ela nunca vai ser melancólica. Então, os pares opositivos são esses: sanguíneo e melancólico, e colérico e fleumático. Agora, você sabe o que é mais interessante nisso? É que aquela teoria de que os opostos se atraem é verdadeira. Então, é muito comum que, em casos de relacionamentos, uma pessoa colérica se dê muito bem com uma pessoa fleumática. Elas vão se complementar, de algum modo. Assim como também uma pessoa sanguínea se dá muito bem com uma pessoa melancólica. É o caso do meu casamento aqui em casa, só que assim, você ainda não sabe, né, qual é o meu temperamento. A gente não conversou sobre isso ainda, né? O pessoal já respondeu muito aí, será? Qual é o meu temperamento? Você acha que eu sou o quê? Eu sou sanguíneo? O povo já sabe? Ah, tá, então tudo bem. Respondeu a enquete, já sabe, né? Então você já sabe que eu sou um melancólicozinho, né? Então tá bom. Então daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o meu temperamento. E hoje, de forma específica, a gente vai falar sobre o sanguíneo. Mas voltando à questão, 4 temperamentos principais. Uma pessoa pode ter os 3 temperamentos dentro de si própria, mas nunca o temperamento oposto. E qual é o temperamento oposto do colérico? Se fosse fazer prova agora, fleumático. Qual é o temperamento oposto do sanguíneo? O melancólico. Assim como o temperamento oposto do melancólico é o sanguíneo. E por questões, sei lá, psicológicas, essas pessoas acabam se atraindo de alguma forma por estarem em situações opostas. Ao mesmo tempo, elas podem também ter muitos conflitos por estarem em polos distantes, tá ligado? Então, assim, às vezes o sanguíneo quer que o melancólico seja sanguíneo. E não dá, mano. Poxa. Às vezes o acelerado do colérico quer que o fleumático se comporte como se fosse um colérico. E aí não dá, cara. Cada motor com sua potência, cada fogão com sua capacidade de aquecimento. Enquanto o fogão do cara colérico, por exemplo, é aquele, não é nem de fogo, é energia, né? Que bota em cima assim a chapa e em pouco tempo a panela já está borbulhando. O coitado coitado não, pelo amor de Deus, me desculpe. O fleumático, pobrezinho, ou pobrezinho também não. É uma pessoa mais simples, mais humilde, mais tranquila. O fleumático que tá nem tranquilo e nem se aborrece com as piadinhas bobas que eu fiz aqui agora. Oh, meu Deus do céu, fogão de lei. O outro já tá com a panela fervendo, o colérico, e o fleumático ainda tá no mato tirando lenha.
para trazer devagarinho para casa, para colocar no fogão e acendendo devagarinho. Então, cada um com sua velocidade, cada temperamento com o seu modo de agir. Todo mundo tem absoluta utilidade na vida. Cada um tem talentos específicos, cada um tem um lado positivo e cada um também tem o lado a ser trabalhado. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite especial, tá bom? Então, como eu estava falando aqui, em casa, por exemplo, eu sou melancólico, minha esposa é sanguínea, então ela é uma pessoa mais agitada do que eu, ela tem mais energia do que eu. Eu sou o cara mais na minha, mais reflexivo, mais pensativo, com um olhar mais triste. Inclusive, eu cheguei num tempo na minha vida e quando eu começava a olhar minhas fotos assim, eu falava, rapaz, eu sou um homem triste. Eu devo ser muito triste, não tem uma foto em que eu consiga sorrir. Você pode olhar as fotos que você tem comigo, por exemplo, aí. É aquele sorrisinho de canto de boca, primeiro porque a boquinha já é inchadinha, né? O dente nem aparece direito. Mesmo depois que Carol deu um grau, eu não consigo mostrar os dentes. E segundo, por conta do meu temperamento. Você olha para o olho de uma pessoa melancólica, você percebe que o olho dela é diferente. Então eu estou olhando, por exemplo, para uma caneca minha que tem uma foto ali. Que olhar triste, gente. Eu tô com pena, fiquei com pena de mim. Eu falei, eu devo ser uma pessoa muito triste na vida. Quando eu descobri meu temperamento, eu fiquei mais tranquilo, né? Mais aliviado. Então é comum esse tipo de reação diante das questões do mundo. Então eu não fiquei mais triste em relação à minha própria pessoa. Minha esposa deveria hoje, na condição de sanguínea, fazer uma representação aqui para todos nós. E ela negou-se a fazer isso. E ela esqueceu que o melancólico também é o mais emburradinho, né? O melancólico fica amuado por qualquer coisa. Então, ela se esqueceu disso. Ela deveria atuar aqui hoje, porque o sanguíneo tem maior habilidade com a questão da atuação, do teatro, mas eu vou tentar fazer você compreender mais ou menos como reage ou como chega cada um dos temperamentos. Você vai fazer, filha? Eu não, você não. Eu vi você chegando arrumando o cabelo, não sei o que você ia. Como chega, por exemplo, cada um dos temperamentos em um determinado lugar. Então, quando um sanguíneo chega em um lugar, ele chega mais ou menos assim. Perdoe a minha prática na atuação teatral, que é bem ruim, tá? Então, o sanguíneo, deixa eu ajeitar aqui, vai chegar mais ou menos assim. Candidato a vereador, sabe? Aquele cara todo simpáticozão, chamando a atenção. Ele fala com todo mundo na festa. Fala com a pessoa que nunca viu, como se já conhecesse há anos. O sanguíneo chega mais ou menos assim. É impossível ele chegar sem chamar a atenção. Ele é um cara extrovertido. Então o sanguíneo é extrovertido, é para fora. Um outro extrovertido, mas que vai chegar de maneira diferente, que também tem muita energia, é o colérico. Só que o colérico vai chegar assim, ó. Cara mais, entendeu? Ele chega tirando onda. Porque o colérico se acha. O cara colérico é o autossuficiente. Ele é o que se acha. Ele chega, ele quer ser visto. Assim como o sanguíneo quer ser visto. Mas o sanguíneo quer ser visto como um cara simpático. Essa é a forma como ele apresenta a sua personalidade. Ou é a sua personalidade, né? A forma como ele apresenta o seu humor, o seu temperamento. O colérico quer ser visto, mas ele quer ser respeitado. Ele quer ser notado. Ele quer que as pessoas o olhem como ele acha que é. Superior a todo mundo. Isso é o que o temperamento colérico comumente transparece às pessoas cujo temperamento colérico é predominante. Deu para entender? Aí vem o melancólico. Ele vai chegar devagar. Ele vai olhar um lado, vai olhar para o outro. Ele vai tentar entrar pelo canto para não ser visto, para não ser notado.
Se uma pessoa que, entre aspas, é um desafeto, está lá, aí ele vai fazer de tudo mesmo para não ser visto. Vai tentar passar conversando com alguém ou com ninguém que está lá do outro lado para poder não chamar a atenção de outra pessoa. Ele chega, ele fica na dele, vai cumprimentar as pessoas que ele conhece, não vai ter muita disposição para ir em todas as mesas, como o sanguíneo vai fazer, como o colérico vai fazer, vai ficar na dele, vai ser simpático com todo mundo, educado, vai conversar na boa, quando ele é perguntado ele responde, mas não é muito de estar dando conversa. E eu sou melancólico. Assim, algumas pessoas não acreditam, né? Porque às vezes eu brinco, mas na maioria do tempo o meu humor é mais para baixo. E por conta de ter passado por muita coisa na vida, alguma coisa em mim também é transformada. E como eu disse inicialmente ontem, tem uma questão, né? Todo ser humano é ímpar. Todo ser humano é único. Cada um vai ter uma reação diferente, apesar de minha situação melancólica ser um pouco predominante ou muito predominante em mim, eu também tenho um pouco de cólera. Então eu posso ficar aborrecido. E esse fogo pode demorar para diminuir. Eu posso ter uma quantidade grande também de fleuma em mim, apesar de ser predominante em mim o temperamento melancólico. Então eu posso gostar de ficar em casa mesmo, né? Deitado, gostar de curtir certas preguiças, certos momentos de tranquilidade, de não fazer nada. Então, né? Procrastinar determinados trabalhos de faculdade, essa coisa toda, mas no tempo certo o trabalho vai ser feito. Não tenho pressa, não tenho iminência. Eu estou falando de mim já, né? Pois é mais fácil, né? Então, assim, o melancólico ele vai entrar, vai chegar no lugar com essa discrição. Ele é introspectivo, enquanto o sanguíneo e o colérico são extrovertidos, como é que é meu nome? Melancólico e o fleumático vão ser introvertidos. Então os três já chegaram. E quando vai chegar agora o fleumático? Você vai esperar, você vai esperar, você vai esperar e às vezes ele não vai chegar. E quando ele chegar, ele vai chegar ainda mais escondido, mais lento, mais devagar, mais discreto do que o melancólico. Ele vai chegar no lugar bem escondidinho, devagarinho, cansadinho, sofridinho. Então são esses os 4 temperamentos e a gente vai começar a falar agora sobre o sanguíneo. Eu estou conversando sanguinamente. Meu Deus do céu, eu estou um sanguíneo conversando e olha aqui. Então, assim, o primeiro temperamento que a gente gostaria de falar é sobre o sanguíneo. E se não der tempo essa semana, a gente termina a semana que vem, né? Para não ficar uma coisa assim sem a parada certinha, tá certo? Então tá. Então, digamos que existem os pontos fortes do sanguíneo. Quais são eles? Eu separei apenas alguns aqui, porque é muita coisa, então a gente não vai ter condição mesmo de em tão pouco tempo falar sobre tanta coisa, né? Até porque eu estou conversando sanguineamente esses dias. Então, qual é o primeiro ponto positivo do sanguíneo? É um ser comunicativo. Então, como eu disse antes, ele chega e ele conversa com todo mundo. Ele tem uma capacidade, uma habilidade e tem um prazer muito grande de conversar com todas as pessoas. Tem facilidade de se desembaraçar nas conversas, né? Ele tem facilidade de se desdobrar em determinadas situações em que talvez uma pessoa que tenha uma habilidade, deixa eu ver o que eu vou colocar aqui para não ficar parecendo, um fleumático, por exemplo, ou um melancólico, né, que tem um humor muito oscilante, que tenha talvez um cabedal de conhecimento maior do que um determinado sanguíneo. O sanguíneo, ele tem muito mais condição de se desdobrar e de se desempenhar melhor do que o outro que tem um cabedal maior de conhecimento, por conta dessa facilidade de comunicação
que o sanguíneo tem. Ele tem uma facilidade incrível de comunicação e às vezes ele responde coisas que ele nem sabe a resposta, como se soubesse a resposta. E quem está ouvindo o cidadão falar, pensa que ele sabe de tudo. Porque aparentemente o sanguíneo sabe de tudo. Numa roda de conversa, por exemplo, alguém lança uma pergunta, quem é que vai aparecer primeiro para responder, mesmo que não saiba? O sanguíneo. E aí eu conheço um bocado de sanguíneo, por exemplo, que quando alguém lança uma resposta, uma pergunta ou alguma coisa desse tipo, e o sanguíneo ele vai tentar conversar, e quando ele vai para o lado errado e a pessoa que já sabe a resposta começa a dar a resposta certa, ele fala as últimas frases da resposta da outra pessoa com a voz mais alta do que quem está dando a resposta certa, para a resposta certa ficar como se o sanguíneo tivesse dado essa resposta. Entendeu? Então você compreendeu bem mais ou menos, deu para imaginar mais ou menos alguma pessoa, talvez você conheça, que seja mais ou menos assim. Então ele tem uma capacidade muito grande de comunicação, também é muito cordial. Então se você chega na casa de uma pessoa sanguínea, normalmente a pessoa desse temperamento em predominância vai ser uma pessoa que vai receber você super bem. A cordialidade dessa pessoa é exatamente se colocar à disposição. Então você chega na casa dessa pessoa, as portas estão abertas, sofá está à sua disposição, controle da televisão nas mãos, é cordialidade extraordinária. Que era uma coisa assim que é própria do brasileiro, né? O brasileiro já é culturalmente assim. Só que o sanguíneo, ele vai ter isso aqui, a flor da pele. Você chega na casa dessa pessoa, ela vai te receber e você vai se sentir como o dono da própria casa. Então, cordialidade é uma das qualidades que o sanguíneo vai ter. É uma pessoa também iminente. Ou seja, eu vou fazer agora. Por que eu vou deixar para amanhã o que eu posso fazer agora? Então tudo na vida do sanguíneo é imediatamente. Se você vai perguntar ao sanguíneo assim, olha, será que você poderia me ajudar a fazer tal coisa essa semana? Ele vai dizer, por que você não quer fazer hoje? Vamos, moço, vamos logo. Vamos lá, não, é porque não, moço, vamos logo fazer a parada. Se é para fazer, vamos fazer logo. Então o sanguíneo tem essa iminência, assim, o negócio dele é logo. Se tem que fazer, vamos fazer logo. Só que depois nos defeitos você vai ver. Se você não aproveitar a iminência dele, depois você pode tomar um chocolate. Mas isso é depois que a gente vai falar, tá bom? É também muito simpático, né? A simpatia dessa pessoa, que também faz parte, entre aspas, da sua cordialidade, porque as palavras são próximas, apesar de não serem sinônimas, né? Mas é uma pessoa simpática, é aquela pessoa que de fato se interessa pelo que você está falando, né? Ela se liga a você de algum modo, ela se interessa por você de algum modo. E a simpatia é exatamente isso. Às vezes o cara cordial nem sempre é cordial e é simpático, porque o cordial pode estar apenas demonstrando uma cordialidade como um ato motor, porque está acostumado a fazer isso, é do temperamento dele, mas o coração talvez não esteja sendo simpático a você. E a simpatia já é exatamente não só a cordialidade, mas principalmente o interesse em ter você na casa dele, em querer saber, se importar das questões com as quais você se importa e tal. Então também é parte do sanguíneo essa qualidade. Uma outra qualidade do sanguíneo é a compreensão. Ele é compreensível. Ele pode até ficar aborrecido com você porque você não cumpriu determinada coisa, ou porque você faria e não fez, porque alguma coisa deu errado, porque você não pagou em dias o que você estava devendo e tal. Mas se você explicar para ele, se você justificar, ele vai compreender rapidamente. O que não acontece com facilidade com o melancólico, né? O melancólico demora muito mais para poder digerir as coisas, né? Não engole com muita facilidade, é devagar, perdoa, mas é devagar, porque eu disse, o melancólico é mais emburradinho, é mais magoadinho, é menos bem-humorado.
o melancólico. Já o sujeito sanguíneo, ele vai compreender com mais facilidade. Então, por exemplo, chega na sua casa aqui hoje e diz: olha, rapaz, você não sabe o que fulano fez comigo. Fulano é isso e aquilo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí a pouco, fulano se encontra com essa pessoa, o sanguíneo que falou mal dele, e diz: olha, aconteceu isso por essa razão e tal. Aí você se encontra com o sanguíneo que falou mal de fulano. Aí você vai lá, eu tava pensando, o que fulano fez com você realmente? Que isso, moço? Fulano não é assim, não. O que é fulano? Foi por isso, foi por aquilo. Ele mesmo vai justificar fulano para você. Ele tinha detonado, ele tinha ficado aborrecidinho, né? Mas quando fulano justificou, apagou na hora. E talvez você que é melancólico vai dizer: não é possível. Não é possível que ontem, agora mesmo, a pessoa estava aborrecida e do nada já desaborreceu. Que coisa doida é essa? Uma outra coisa que é uma qualidade excelente do sanguíneo é que ele gosta muito de fazer amizades. É o prazer ter muitos amigos, né? Não é só por conta do número de pessoas no Facebook ou seguidores no Instagram, essa coisa toda, não. É porque gosta mesmo de ter bastante amigos, de fazer amizade, chegar num lugar, querer saber quem é a pessoa, conversar com aquela pessoa. Me dá seu número de WhatsApp e tal, do outro dia manda um alô para a pessoa e tal. Gosta mesmo de fazer assim um grande número de amizades. Enquanto, por exemplo, o Paulo Pozo, estou falando aqui as qualidades do sanguíneo e já as diferenças, né? Não estou falando de negatividade, é porque cada um é diferente do melancólico. O melancólico já não tem muito essa coisa de fazer amizade, de gostar de fazer amizade. Gosta quando as pessoas se aproximam e fazem, mas ele próprio não age assim com a energia de fazer a amizade conforme o próprio sanguíneo faz. Gosta de fazer amizade, conhecer a pessoa. Chega no consultório médico, por exemplo, senta do lado de uma pessoa e a pessoa está quietinha ali, né? Lendo a revista e tal, lendo o jornal. Daí a pouco o sanguíneo começa, né? Como é que você não... Tá fazendo o que aqui? Quantos anos você tem? Tá com algum problema? O que você tá lendo nessa revista? E pererê, pererê, pererê. Quando pensa que não, o sanguíneo já sabe da vida toda daquela pessoa que estava sentada no consultório médico, quietinha, na dela. O sanguíneo tem essa habilidade extraordinária com a fazer amizades. Uma outra coisa que o sanguíneo faz é dar importância aos seus amigos, né? Já está acabando, né, papai? Pois é, eu tô ligado. Ele dá muita importância aos seus amigos. Eu vou deixar para falar depois o resto, não tem problema não. Então, assim, a gente ainda está no sangue, né? Ainda está no sangue, ainda está no ser humano extrovertido. Uma outra coisa que é importantíssima, eu vou encerrar por aqui, é que ele gosta de dar importância aos seus amigos, né? Ele é simpático com relação aos seus amigos. Ele é cordial em relação aos seus amigos. Ele é comunicativo em relação aos seus amigos. Ele quer saber como estão os seus amigos. Os seus amigos, de fato, importam para eles. Então, são essas qualidades. A gente vai apresentar amanhã mais qualidades e também pontos negativos de você, sanguíneo. E pensa que está em alta hoje, né? Mas amanhã você vai saber coisas a seu respeito, tá certo? Então, obrigado por ter ficado conosco até hoje. O programa Paz no Lar volta amanhã às 8 da noite, trazendo para você sobre a nossa temática temperamentos, tá certo?